À primeira vista, conquistaram tudo o que queriam: milhões de dólares, carros de luxo, correntes de diamante e fama mundial. Mas se você olhar mais de perto, um padrão perturbador começa a surgir. E pegar meu poder e inverter isso, tipo, eles têm que estar mortos, entende? Um rapper acaba sendo assassinado, outro acaba enfrentando acusações federais, outros ficam presos em brigas intermináveis, processos, polêmicas e violência. Eles nunca conseguem escapar. Do O-Block até Atlanta, de Chicago até Nova York, a mesma história continua se repetindo. Isso não é só a ascensão das maiores estrelas do hip-hop. É a história do que a fama tirou deles e porque alguns dos maiores nomes do rap pagaram o preço máximo. Chamou tanta atenção que acabou entrando no radar da Nintendo. Nintendo, ele é E compre. Já me ofereceram mais de 100, 150 milhões para comprar esta empresa. Como você vai fazer isso? Essa empresa? Gangue do Soulja Boy. Acho que ele não está sendo totalmente sincero sobre isso. Além disso, Soulja Boy entrou no Instagram Live para anunciar que agora seria o novo dono de uma das empresas de jogos mais antigas do mundo, a Atari. Me ligaram oferecendo um acordo, tá ligado? E era tipo uma participação na empresa deles. 1 milhão de dólares, 1 milhão de ações, um monte de coisa. Eu não sei direito. Aqui é onde eu posso te dizer que, além da palavra do Soulja Boy, não consigo encontrar nenhuma outra evidência que sugira que essa afirmação dele, ou qualquer uma das outras que mencionei até agora, sejam realmente verdadeiras. E talvez o mais importante, a Atari também não concorda com isso. Com o tempo que ele já passou na indústria, talvez seja só uma questão de tempo até o Soulja Boy se tornar um magnata dos games. Mas pessoal, esse momento ainda não chegou. Sendo sincero, tudo isso foi leve e interessante. O cara é um vigarista, mas pelo menos divertido. Agora as coisas ficam mais sombrias. Os problemas legais de Soulja Boy começaram em 2014, quando foi preso por portar arma carregada em público após ser parado por avançar sinal vermelho. Duvido que o verdadeiro dono de uma grande empresa de videogames como Atari, Nintendo ou Sony tenha passado por isso. Mas enfim. Inicialmente, Soulja Boy recebeu liberdade condicional, mas em dezembro de 2016 o caso retornou quando ele foi preso novamente e encontrado com outra arma de fogo. Em abril de 2017, Soulja Boy se declarou culpado de porte ilegal de arma de fogo.
2017 foi um ano agitado para Young Thug. Em março daquele ano, ele participou do novo álbum de Drake, More Life, em 2 faixas chamadas Sacrifices e Ice Melts. No mês seguinte, as coisas pioraram. Ele foi preso em uma boate acusado de agredir uma mulher que discutia com sua noiva. As acusações foram retiradas por falta de provas, mas isso foi só o começo. Em abril de 2017, a polícia invadiu a casa dele em Sandy Springs, Geórgia, o que resultou em acusações de posse de cocaína, posse de maconha e 3 acusações de posse de arma de fogo, todas como crimes graves. Os advogados de Thug alegaram que a polícia fez a batida sem mandado, levando o promotor a retirar todas as acusações, exceto posse de maconha como crime grave. Foi por pouco, para dizer o mínimo. Também prova que Young Thug já tem advogado há um bom tempo. No final do ano, em setembro, Thug foi novamente preso em Brookhaven, Geórgia, por múltiplas acusações de posse de drogas e arma de fogo. Na verdade, o cara era praticamente uma farmácia ambulante. Segundo relatos, ele estava com hidrocodona, maconha, anfetaminas, alprazolam, codeína e metanfetamina, e na época também foi acusado de intenção de distribuir essas substâncias. Como alguém carrega tudo isso de uma vez? Essas acusações acabaram ficando em segundo plano enquanto Young Thug. Ele seguiu sua carreira e ficou mais famoso nos anos seguintes. Mas lembre-se do que ocorreu aqui, pois isso ainda vai cobrar caro do Thug mais pra frente. Para ser um rapper atual, é comum entrar em conflito com figurões da geração anterior. Young Thug não é exceção. Esses podem não ser crimes graves, mas ouvir falar deles ajude a contextualizar o ego de Young Thug. As péssimas opiniões dele sobre rap surgiram há alguns anos durante a entrevista à GQ. E bem, ele decidiu criticar o Jay-Z. Ele afirmou: se você tem 30, 40 anos menores de idade, não vão te ouvir. Tipo, né, o Jay-Z tem algumas das letras mais insanas de todos os tempos, mas eu nunca compraria um CD só por causa da minha idade e da idade dele. Quando eu chegar nessa idade, não vou estar fazendo o que ele faz. Mas Thug ainda continuou com suas opiniões ruins sobre Jay-Z. Recentemente, ele foi ao podcast $1 Million Worth of Game e sugeriu ter mais hits que Hova. Quando me apresento, tenho 30 ou 40 músicas que todo o estádio conhece e sabe cantar. E isso é algo poderoso pra caramba. Sim, senhor, não tem muita gente que pode dizer isso. Jay-Z não tem 30 músicas assim. Agora, é claro, quando a realidade bateu e ele pensou no que tinha dito, bem, ele rapidamente voltou atrás nesse comentário. Agora, ele demorou mais pra voltar atrás no que disse sobre André 3000. O estilo extravagante e a abordagem única de Young Thug à música frequentemente levam a comparações com o lendário ex-integrante do Outkast. Mas apesar das semelhanças, ou talvez por causa delas, bem, Thug parece ter uma antipatia surpreendente por André. Agora, durante uma participação no podcast do TI, ele chegou a afirmar que não conhece a música do André. 203 mil. Eu nunca prestei atenção nele. Nunca na minha vida. Você é doido. Você tá perdendo. Ele então continua dizendo: a diferença entre Elton John e André é que Elton John gosta de puxar o saco e André gosta que puxem o saco dele. Acho estranho, mas não surpreende que ele saiba tudo sobre Elton John. Devem ter mais em comum do que parece. Enfim, essa é uma declaração polêmica, mas provavelmente não é a pior coisa que Young Thug já falou. Pra isso, é só ir no Twitter buscar tweets antigos. Agora, em fevereiro de 2020, Thug tomou a decisão absurda de atacar a filha da lenda da NBA, Dwyane Wade, Zaya, com um tweet que errou o gênero dela de propósito. No início do mês, vários famosos apoiaram e elogiaram a filha de Gabrielle Union e Dwyane Wade após Zaya se assumir transgênero. Mas Thug não aceitava esse amor e apoio. Em vez disso, ele escreveu um tweet que dizia: tudo o que quero dizer para o filho de Dwyane é que Deus não comete erros, mas, ei, viva seu verdadeiro eu. Agora, quase imediatamente após apertar o botão de postar, bem, Thug foi atingido por uma enxurrada de tweets acusando-o de ser transfóbico. Horas depois, ele apagou o tweet, mas ainda não ficou claro por que alguém que já afirmou não acreditar em gênero em um anúncio da Calvin Klein atacaria tão duramente uma criança. Durante o anúncio, Thug disse: no meu mundo, você pode ser um gangster de vestido ou de calça larga. Acho que não existe essa questão de gênero. Ele confirmou isso ao aparecer em público diversas vezes com vestidos, saias, saltos e outras roupas femininas. Algo que o público lembraria facilmente para expor sua hipocrisia. Eu me lembro quando a gente descobriu Young Thug, tipo em 2015, e ele só falava em chamar os amigos dele de meus bebês. Era insano. Enfim, até aqui tudo que eu mencionei foi mais ou menos algo que o Young Thug arrumou pra si mesmo. Essa próxima coisa não é, e também é muito mais trágica.
Agora, o Thug, ele tem um monte de filhos. Na verdade, ele tem 6 filhos de 4 mulheres diferentes, pelo menos até a última contagem. Mas no começo deste ano, a primeira mulher com quem ele teve um filho, bem, ela perdeu a vida em um tiroteio trágico em uma pista de boliche em Atlanta. Acredita-se que o tiroteio e assassinato de LaQuavia Jackson, de 31 anos, seja apenas o começo de mais violência. A mãe tem um filho com o famoso rapper Young Thug. Segundo as autoridades, LaQuavia Jackson foi morta a tiros após uma discussão iniciada por uma bola de boliche. Relatos indicam que Jackson estava lá para o aniversário de uma amiga. Segundo a mãe de Jackson, o suspeito esperou sua filha no estacionamento e a matou a tiros enquanto ela ia para o carro. Alguns acham que isso pode ser consequência da rivalidade da UBSL com outras gangues de Atlanta, mas nada foi confirmado. Thug conheceu Jackson na adolescência e o filho deles tem 14 anos. Na noite em que Jackson morreu, Thug e Gunna ainda subiram ao palco para a série de shows Self by Selfless da Billboard apesar do ocorrido. Uma decisão bastante insensível, considerando tudo, mas vou dar o benefício da dúvida para o cara e assumir que ele ainda não tinha sido informado sobre o que havia acontecido. Ele não tem a mesma desculpa para o que está prestes a acontecer a seguir. Em maio de 2022, a promotora Fani Willis do condado de Fulton, uma mulher que já investigou se Trump e seus aliados cometeram fraude eleitoral na Geórgia, bem, ela prometeu reprimir as gangues de rua de Atlanta. No passado, a senhora Willis já chamou as gangues de maior ameaça à segurança pública em Atlanta e afirmou que elas eram responsáveis por até 70% dos crimes na Geórgia. Agora, Young Thug e seu coletivo YSL, bem, eles estão firmemente na mira dela. Esta semana, Thug, junto com outras 27 pessoas, todos membros da YSL, também conhecida como Young Slime Life, ou às vezes Young Stoner Life, foram acusados em uma denúncia com 56 acusações. Segundo os promotores, a YSL surgiu como gangue criminosa de rua no fim de 2012 em Cleveland, Atlanta, e agora alegava ligação com a National Bloods. Agora, Thug é visto como um dos fundadores do grupo, junto com Walter Murphy, Decay, e Toronto Trontavious Stevens, Ticker Slug. Desculpa se pronunciei o nome dele errado. O papel do Thug nisso tudo merece análise mais profunda. Ele está sendo citado como tendo cometido vários atos ilegais pelos quais não foi acusado, mas que são descritos como atos manifestos em prol da conspiração criminosa da YSL. Entre as acusações, a ameaça de morte a um homem em um shopping e posse de metanfetamina para distribuição. Lembra dessas acusações lá de 2017? Pois é, eu te disse que elas iam voltar para assombrá-lo. Além disso, em 2015, Lil Thug também é acusado de ter alugado um Infiniti Q50 prata, que foi usado na execução de um homicídio cometido de dentro de um carro de um membro de gangue rival, conhecido como Donovan Thomas Jr. Na verdade, 5 homens ao todo foram acusados pelo assassinato de Donovan, incluindo Demonte Kendrick, também conhecido como Yak Gotti, um rapper do selo ISL de Thug. E esse não foi o único atentado ordenado sob o comando de Thug. Acontece que foi o único que teve sucesso. Agora, ele também foi acusado de contratar mais 2 associados da UBSL, Christian Epinger e Antônio Sumlin, para atacar e matar o rapper conhecido como UBSL Lucci, enquanto este último estava preso. Mas esse atentado não deu certo. Agora, a acusação diz que, após o assassinato de Donovan, Thug apareceu em um vídeo dizendo: "Vai morrer, mano, por mim e pela YSL." Agora, em outro vídeo, logo depois ele reiterou: "Eu nunca matei ninguém, mas eu tenho algo a ver com o corpo." Agora, cada uma dessas acusações contra Young Thug é considerada um crime grave. Há também uma longa seção da acusação intitulada Atos em Prol da Conspiração, que cita uma série de incidentes entre 2013 e 2022, incluindo Kiwi. A infração penal de 2015 de Roscoe por agressão agravada com arma letal, também conhecida como aquela vez em que ele atirou no ônibus de turnê de Lil Wayne. A condenação de Roscoe foi anulada em 2018, mas a acusação de 88 páginas contém muito mais do que isso, incluindo relatos de intimidação de testemunhas, roubo de carro, assalto, furto e tráfico de drogas. Muitos dos atos mencionados sob esse título vêm de músicas, vídeos e postagens nas redes sociais ligadas ao YSL, especialmente letras vistas como promovendo conspiração, como no single de Young Thug, Just How It Is, que traz versos assim: "Eu escapei de todos os golpes porque eu estava destinado a ser rico. Eu não ligo para policial nenhum. Estou te dizendo exatamente como é. Acertei ele com a Mac agora. Agora o corpo dele todo está cheio de feridas. Eu fiz isso pelo grupo. Eu já fiz os roubos."
Já fiz os assaltos, agora só faço rap. Desculpa, sei que estrago essas letras, mas tento o meu melhor. O uso de letras de rap contra artistas por promotores ocorre há décadas, mas críticos e fãs defendem que rappers deveriam ter a mesma liberdade para tratar de violência em suas músicas quanto outros, como Quentin Tarantino em seus filmes. Como a história ainda está se desenrolando, não ouvimos nada oficial do Thug. No entanto, já ouvimos o advogado dele, Brian Steele, que saiu em defesa do seu cliente afirmando que ISL não é de forma alguma uma gangue de rua e que a maneira como Thug conseguiu transformar sua vida, bem, deveria ser algo admirado, segundo ele. Vou te dizer a resposta para qualquer acusação. O Sr. Williams não cometeu crime algum, e nós vamos lutar até a minha última gota de sangue para provar sua inocência. Atualmente, Young Thug está preso na cadeia do condado de Fulton. Pouco depois de aparecerem juntos no videoclipe de Floyd Mayweather, bem, Gunna e Young Thug também apareceriam juntos em uma série de fotos de ficha policial depois que os dois rappers foram presos em setembro de 2017. Isso ocorreu no condado de Cobb e eles foram acusados de crimes de drogas. Talvez não estivessem exatamente lado a lado nas fotos, mas estavam juntos, entende? A prisão ocorreu enquanto Gunna supostamente levava Thug pela cidade de Atlanta. Enquanto Thug foi acusado de crimes graves ligados a drogas pelo que as autoridades encontraram durante a revista, Gunna recebeu acusações menores, como infração de película de vidro e posse de menos de 1 onça de maconha. Meu Deus, esses policiais prendem por tudo. Segundo todas as fontes, essa foi a única vez que Gunna teve problemas com a lei na vida adulta. Bem, tirando outra prisão que aconteceu em Union City, Geórgia, cerca de 1 ano depois, mas essa também envolveu entorpecentes. Após tudo isso, Gunna ficou longe de problemas com a lei até recentemente, mas falaremos sobre isso em instantes. Antes, vamos abordar outros aspectos polêmicos da carreira de Gunna. Agora, esse próximo não é exatamente algo que Gunna tenha feito de errado, mas ainda assim deve ter sido uma experiência extremamente assustadora. Em julho de 2021, fãs do artista ficaram surpresos ao saber de sua internação hospitalar por motivos desconhecidos. Agora, levaria algum tempo, mas eventualmente Gunna melhoraria e revelaria o que aconteceu com ele em primeiro lugar. Acontece que o cara foi atingido por um caso sério de pneumonia. Quanto mais você realmente mal. Saúde é riqueza. Todo mundo cuidem do seu corpo, tá ligado? Não, tipo, vai com calma. Agora, a pneumonia, claro, é uma infecção que inflama seus pulmões, enchendo os alvéolos de fluidos ou pus. Ela causa sintomas como febre, tosse, calafrios e, na maioria das vezes, resulta em dificuldades para respirar. Agora, felizmente, com o tratamento, ele conseguiu se recuperar. Agora, isso na verdade exigiu um pouco mais do que apenas tratamento. Relatos indicam que Young Thug visitou Gunna no hospital para saber como ele estava e levou presentes de recuperação, incluindo um relógio Cartier de ouro rosa e outros 3. Talvez Young Thug já estivesse sendo incomodado pela própria consciência, por todos os problemas que causou ao amigo, ou talvez já suspeitasse do que viria. Antes de tudo, precisamos falar sobre a polêmica envolvendo Push and P. No início do ano, Gunna popularizou um dos memes mais virais ao iniciar o Push and P. Quando viu uma mulher na porta, segure pra ela. Isso é CP, estamos pushing P, tá ligado? Agora essa expressão se espalhou como fogo pela internet e fez milhões de pessoas se perguntarem não só o que ela significava, mas de onde diabos ela veio. Enquanto conversava no The Shop, da Uninterrupted, Gunna respondeu as duas perguntas. Ele explicou que pushing P significa ter mentalidade de player e era uma expressão comum em sua infância. Isso vinha principalmente do pai e dos traficantes mais velhos de Porter's Ridge, na Geórgia, onde ele nasceu. O pushing P realmente começou primeiro só comigo chegando de boa. Tipo, eu chegava na vibe de jogador, talvez com uma mina comigo, tá ligado o que eu tô dizendo? Mas quando o empresário Steve Stout mencionou que pushing P já era uma gíria popularizada na Bay Area muito antes de Gunna pensar em colocar isso numa música, bem, o rapper pareceu não se importar com a insinuação. Ele não se importou de estar levando o crédito por algo que não ajudou a criar. Em vez disso, ele simplesmente afirmou que pra ele, bem, pushing P é universal. Todo mundo já foi player, tipo, sabe, seus tios e suas tias. Player, eles eram player. Então é isso que eu tô dizendo. Eu não sou um player, não fique bravo, sou filho de player. Depois, em entrevista à Complex, Gunna novamente admitiu não ter criado a expressão, mas assumiu o crédito por divulgá-la. Ele disse, o mundo percebe isso agora pela música, mas quem me conhece em Atlanta e LA já sabia. Por isso impactou tanto, pois venho vivendo o P fora da música. Quando levo isso pra música fica muito estiloso, ele fala a verdade.
Agora, apesar da confusão que veio junto com a popularização da frase por Gunna, ela ainda assim decolou como um foguete. Mas assim como a carreira de Gunna realmente começou a decolar graças às suas habilidades com o Pushing P, bem, só alguns meses depois ela estaria em sério perigo. Lá vamos nós. Estamos falando das acusações com base na Lei Rico. Agora, no dia 9 de maio de 2022, o Young Thug foi preso sob acusações de participação em uma gangue de rua e conspiração para violar a lei de organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado, mais conhecida como RICO. Quanto a esse caso, autoridades suspeitam que a gravadora IBSL do Thug gravou Dark Side of Fame, que explora essa história do ponto de vista dele, mas por enquanto eu vou focar no papel do Gunna em tudo isso. Como o Pusha T se envolve nessa história e qual o seu papel nisso? Bem, de acordo com a acusação de 88 páginas, ele é um dos 28 indivíduos que foram indiciados por conspiração para violar a RICO. Mais especificamente, Gunna foi acusado de conspiração para violar a Lei RICO porque usou correntes com as inscrições IGSL SLAT 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 no videoclipe de uma colaboração com Lil Keck chamada Fox 5. Agora, para constar, IGSL às vezes também é chamado de Young Slat Life. Além disso, para constar, e como já mencionado antes, bem, Gunna tinha contrato com a gravadora YSL de Young Thug desde 2017, o que você pensaria que poderia dar algum contexto em relação àquelas correntes de ouro, mas acho que isso não é suficiente. Segundo os promotores, que também citaram o verso da música, nós temos metralhadoras de 1000 tiros. Equivale a um ato concreto para promover a conspiração. Agora, o documento inclui uma captura de tela de Young Thug e Gunna, da conta do Instagram de Gunna com a legenda Negócio Slap, ISL para sempre ou para L. A dependência dos promotores nas letras de rap neste caso certamente será polêmica nas próximas semanas e será criticada por muitos. Em outra região do país, artistas como Jay-Z, Meek Mill e Big Sean se uniram para mudar a lei de Nova York, apoiando o projeto de lei Rap Music on Trial. Isso talvez não ajude muito Thug Thugger Gunna em Atlanta, mas ao menos esses artistas defendem que isso é o trabalho deles. Entende? Parece uma invenção do personagem deles e não deveria ser considerado fato no tribunal. Neste momento, Gunna ainda não foi preso ou detido pelas autoridades. Durante coletiva na terça-feira, o xerife do condado de Fulton, Patrick Labat, confirmou que Kitchens ainda não estava sob custódia, mas já haviam conversado com os representantes dos rappers. Já estamos nos preparando, inclusive os representantes dele me ligaram ontem à noite. Então vamos resolver essa parte e avisar vocês. Agora... Você certamente pode incluir Megan Thee Stallion em muitos. Depois que a Megan terminou de se apresentar... Mas para o DaBaby, ele não parou por aí.
Em seguida, ele continuou com um discurso homofóbico atroz. Agora, quando a Meghan foi convidada a comentar sobre a aceitação da comunidade LGBTQ e do hip hop após o que o DeBabi havia dito, ela deixou claro que não está do lado do ex-associado. Ela disse: representatividade é crucial. Precisamos de compaixão e aceitação para todos. Ainda bem que não encontraram aqueles tweets no People. Acho que encerramos um ciclo, não foi? Me entendeu o que quis dizer? Começamos o episódio com Meghan criticada por comentários inaceitáveis sobre pessoas diferentes e agora ela as defende de conceitos equivocados. Ela tem uma equipe de relações públicas incrível. Agora, alguns de vocês provavelmente vão rir e balançar a cabeça pensando que o crescimento da Meghan é fabricado e definitivamente não é genuíno, como acabei de mencionar. Prefiro acreditar que as pessoas aprendem com seus erros. NBA Youngboy nasceu como Kensho Galdon em 20 de outubro de 1999 em Baton Rouge, Louisiana. Depois de quebrar o pescoço acidentalmente enquanto brincava de luta livre quando era criança, a vida de Youngboy começou com o pé esquerdo, pois ele precisou usar um imobilizador na cabeça por um longo período enquanto a lesão cicatrizava. Esse aparelho causaria cicatrizes permanentes na testa. Eu estava lutando. Quebrei o pescoço aos 4 anos e precisei usar um halo na cabeça com parafusos. Aos 8 anos, seu pai foi preso e condenado a 55 anos por um assalto frustrado. Depois, sua mãe mudou de bairro e deixou Youngboy com a avó. Anos depois, aos 11, sua avó faleceu e ele foi morar com a família do amigo 3. Monique, mãe de 3, ajudou a criá-lo e lembra das encrencas dele e de seu filho, como roubar baterias de caminhões para pagar tempo em um estúdio local enquanto buscavam carreira na música. Arrombando casa sozinho e falando sobre sair pela janela com as TVs, eu pulando pela janela, a TV caindo em cima de mim, tipo... Eu
Nós vamos descobrir. Vamos começar com uma das maiores tragédias recentes no hip hop, a morte precoce de Pop Smoke. Em fevereiro de 2020, Pop Smoke foi a Los Angeles para gravar ao máximo seu álbum de estreia em estúdio. Segundo todos os relatos, durante a gravação desse projeto e trabalhando com seu produtor de longa data, 808 Melo Pop Smoke estava se divertindo como nunca. Ele mal via a hora de revelar o novo álbum para seus fãs que só aumentavam. Então a tragédia aconteceu. Dizem que Pop Smoke foi baleado e morto durante uma invasão domiciliar nas primeiras horas da manhã em uma casa nas colinas de Hollywood. Alguém da costa leste ligou para a polícia relatando que a casa de um amigo estava sendo invadida por vários suspeitos, um deles armado com pistola. Em 19 de fevereiro de 2020, por volta das 4h30, Pop foi morto a tiros por 5 invasores que entraram em sua casa alugada nas colinas de Hollywood para roubá-lo. Por fim, todos os 5 indivíduos seriam localizados pelas autoridades. Apenas para a polícia descobrir que 2 dos 5 tinham menos de 18 anos, a morte de Pop impactou profundamente a indústria musical, afetando fãs, amigos e colaboradores. Todos ficaram arrasados e muitos logo demonstraram isso nas redes sociais. Pop perdeu a vida aos 20 anos e não pôde ver seu álbum de estreia lançado, pois o projeto ainda não estava finalizado quando morreu. Então, pessoas próximas de Pop, como o produtor 808 Melo e o empresário Stephen Victor, decidiram fazer algo que trouxesse encerramento ao legado musical do jovem. Juntos encontraram uma forma de concluir Shoot for the Stars. Nos meses seguintes, o círculo de Pop Smoke contou com 50 Cent como coprodutor executivo. Quanto já estava feito? E quanto você teve que voltar e terminar? Então, muita coisa já estava feita, porque a ideia, é louco, porque tudo estava se encaixando do jeito que a gente tinha falado. Quando falamos de lançamentos póstumos, eles geralmente se dividem em 2 tipos: explorações para lucro, que são mais comuns, ou preservação do legado. Felizmente para Pop, esse projeto se encaixou na segunda categoria. 50 Cent e Pop tinham uma conexão especial desde o início da breve carreira de Pop, especialmente após Pop samplear Many Men and Got It On You. 50 fez o certo pelo ex-protegido, recusando o pagamento para finalizar o álbum. Uma atitude de classe. Ele disse algo como: "O mos deto keti watecheches." Eu vou te ajudar. Ele falou: me envia todas as músicas dele e eu assino a produção executiva do álbum se quiser. E serei o porta-voz. Eu vou. E ele falou, eu não vou cobrar de ninguém, não vou cobrar da família, não vou cobrar da gravadora. Ele disse, eu vou fazer isso só pelo carinho que eu tenho por ele. O fato de 50 recusar qualquer tipo de compensação financeira por esse projeto já mostra o quanto ele estava levando isso a sério, e ele não era o único. Antigos colaboradores do Pops, como Quavo, Roddy Ricch e Sway Lee, todos se prontificaram a ajudar a concluir esse projeto e dar um ar de autenticidade ao som. Essas são justamente as pessoas que Pop teria chamado para ajudar se ainda estivesse vivo, o que, em termos de autenticidade, certamente ajudou antes de sua morte. Pop gravou a maioria dos seus próprios versos para o álbum. As partes envolvidas não fazem isso pelos mesmos motivos que eu. Elas têm investimento financeiro. Você não aceitou nenhum suborno por isso? Sim, eu não... Ok. Eu estou fazendo isso apenas com base na cultura e no que eu teria no meu relacionamento com o boxe. É isso. O lançamento de Mire nas Estrelas, Mire na Lua aconteceu no meio da pandemia mundial de 2020. Agora, isso pode parecer algo ruim, já que todo mundo geralmente tinha mais tempo livre do que o normal, mas na verdade isso ajudou a comunidade do hip hop a se unir em torno desse projeto, com muitos proclamando que ele foi um dos melhores do ano. Na verdade, o projeto póstumo de Pop não só estreou em primeiro lugar na Billboard 200, como também foi recebido com aclamação quase universal tanto pela crítica quanto pelo público. Após o lançamento, Pop chegou a receber 10 indicações ao Billboard Music Awards em 2021, vencendo metade delas. E o Billboard Music Award vai para Mire nas Estrelas, Aponte para a Lua. Pop Smoke até março de 2020.
Equipe endinheirada. Ao contrário de Shoot for the Stars, fica claro que esse projeto foi aprovado pelos mesmos executivos que lucraram com o trabalho inicial dele, sem entender o que tinham em Pop Smoke. Como explicar trazer artistas tão diferentes de Pop Smoke, como Kanye West, Dua Lipa, Pusha T, Pharrell e outros? Poxa, pessoal. No fim das contas, Faith parece nada mais do que uma tentativa decepcionante de ganhar dinheiro fácil, e você esperaria que artistas já consagrados como os mencionados acima não estivessem apenas atrás de um trocado fácil ou fama rápida. Fica claro pelas ações deles que é isso que fazem. Se o círculo íntimo de Pop Smoke quisesse uma despedida digna, teriam deixado tudo como estava e permitido que ele encerrasse no auge com Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Infelizmente, vivemos em um mundo que valoriza o lado sombrio da fama e por isso Faith encerra a promissora carreira de Pop Smoke. Vamos começar do início com Lil Baby. Ele nasceu com o nome de Dominic Jones em 3 de dezembro de 1994 em Atlanta, Geórgia. Com apenas 2 anos de idade, o pai de Lil Baby arrumou suas coisas e deixou a família para trás. A partir desse momento, a mãe solteira de Lil Baby passou a criar ele e suas 2 irmãs sozinha. Eu realmente não senti, eu nem sei como é ter um pai. Depois de abandonar a Booker T. Washington High School no 9º ano, Lil Baby acabou sendo preso no início de 2012 e acusado de posse de entorpecentes com intenção de vender. Seu advogado sugeriu um acordo judicial de 2 anos, mas Lil Baby recusou. Em vez disso, ele conseguiu um novo advogado que negociou um tipo diferente de sentença, onde Lil Baby só teria que passar 1 ano em um programa especial de reabilitação. Infelizmente para Lil Baby, enquanto participava desse programa, ele se envolveu em uma briga com outro detento que acabou explodindo em violência e no final das contas ele teve que cumprir aquela sentença original de 2 anos de prisão mesmo assim. Quando 2013 chegou, Lil Baby estava livre novamente, mas logo foi acusado de posse de maconha em quantidade inferior a 1 onça. Depois, em 2014, ele foi preso novamente por posse de cannabis com intenção de vender. Depois de ficar preso por mais 2 anos, Lil Baby finalmente estava pronto para quebrar esse ciclo e fazer algo com sua vida. Foi então que ele deu início à sua carreira no rap com seu primeiro single, My Dog. Em entrevista a Rolling Stone em agosto de 2020, Lil Baby relembrou tempos difíceis e contou que nesses confrontos com a polícia, frequentemente era alvo de perfilamento racial. Ele disse a eles: "Eu estive em uma prisão onde os oficiais brancos controlam você. Eu estive em um sistema judicial onde os juízes brancos te dão uma sentença diferente do que dariam para alguém branco." Ei, isso é do Lil Baby. Vocês que comentam não podem ficar bravos comigo desta vez. Foi o Lil Baby quem disse isso. Eu não disse. Ele relatou ter sofrido abusos em várias ocasiões, incluindo ser levado a uma sala sem câmeras, onde sofreu abuso de um agent e depois ficou horas sozinho. Fica claro que músicas como Bigger Picture são baseadas em experiências reais do Lil Baby. Após essas experiências difíceis iniciais, Lil Baby manteve discrição em relação a problemas com a justiça, principalmente após virar ícone do hip hop em meados dos anos 2010. Em vez disso, o buraco negro em que Lil Baby acabou caindo tem tudo a ver com sua vida pessoal conturbada. Após conhecer a modelo e empresária Jada Chaves em 2016, eles logo se deram bem e se apaixonaram. Em fevereiro de 2019, Jada deu à luz o primeiro filho do casal, um menino que ironicamente recebeu o nome de Loyal. Digo ironicamente porque tenho certeza de que todos vocês sabem para onde essa história está indo. Sim, mesmo antes de Jada dar à luz ao filho deles, Lil Baby já enfrentava rumores de infidelidade, especialmente sobre um caso com a mãe de seu filho mais velho, uma mulher chamada Aisha, algo que ele mais tarde admitiria em uma live no Instagram. Esses rumores pareciam ter acabado quando Aisha foi às redes sociais afirmar que a história era invenção e exagero da mídia. Após a poeira baixar, Lil Baby e Jada tiveram o filho Loyal e tudo parecia bem, ao menos por um tempo. No início de 2020, Lil Baby e Jada enfrentaram outra fase difícil. Durante uma entrevista com o comentarista de redes sociais Wallo267, Lil Baby revelou que realmente não estava apaixonado por ninguém no momento e definitivamente não estava levando seu relacionamento com Jada muito a sério. Eu realmente não estou muito apaixonado por nenhuma mulher nem por nenhum homem agora, sabe? Não vou mentir. Eu curto você, mas eu posso lidar com você e eu te amo. Acho que é isso que acontece quando você se cansa de estar cansado. Jada usou o Instagram para informar que ela e Lil Baby já tinham terminado antes da entrevista e que não estava brava com ele pelo que disse. Mas apenas alguns meses depois, em maio de 2020, o casal aparentemente voltou a ficar junto depois que Jada compartilhou uma foto dos dois se beijando nas redes sociais. Então, fim da história, certo? Ainda não, pois essa montanha-russa não terminou. Após trabalhar no relacionamento durante 2020 em dezembro, surgiram novos rumores de que Lil Baby estava novamente envolvido em um caso. Desta vez com uma atriz adulta, Miss London. Além de aparentemente ter dormido com ela, Miss London afirmou que Lil Baby pagou $6.000 por isso.
Para gastar $6.000 em sexo, é preciso ter muito dinheiro, algo com que não me identifico. São acusações emocionalmente traumáticas, mas vejamos o quadro maior. Há evidências suficientes para afirmar que Lil Baby traiu, ele negou veementemente as acusações. Nem é preciso dizer que isso acabou de vez com a reconciliação entre Lil Baby e Jada. Mas em fevereiro de 2021, Jada mais uma vez foi ao Instagram para sugerir que estava solteira. Juro, não sou do tipo que expõe tudo na internet, mas às vezes quero que vocês saibam de certas coisas. Apesar do brilho e glamour, na vida real passo pelas mesmas merdas ou até piores que você. Tipo, no final das contas, somos todos iguais e todos temos problemas, então... Embora o relacionamento deles aparentemente tenha acabado, Jada e Lil Baby ainda planejam criar o filho juntos. Para ser justo, apesar dos altos e baixos do relacionamento, não parece haver mágoa entre eles. Quero dizer, Lil Baby até fez uma festa de Dia das Mães para Jada este ano, com flores, velas, bolsas Birkin e o que toda mãe gostaria, um carro novo. Birkins e um carro novo, isso sim é ostentação. Ele disse aos amigos, mesmo que nunca mais nos falemos, vou garantir que você ande na Mercedes mais nova. Isso era o lado sombrio da fama? Se esse cara não for o melhor de todos, ele chega perto e merece respeito. Eu tô tentando, galera. Adoro o Lil Baby, não quero falar mal dele. Fama tem seu lado ruim, mas esse cara é o melhor. Tô tentando. Será que os dois ainda vão voltar? É difícil dizer, mas ao menos parecem ter deixado as diferenças de lado para criar o filho. Na minha opinião, esse é o melhor resultado possível nessa situação. Por fim, antes de irmos, Lil Baby foi manchete no verão de 2021 ao ser detido com o astro da NBA James Harden pela polícia em Paris durante a semana de moda. A polícia local sentiu cheiro de maconha, deteve Lil Baby e revistou seu carro, encontrando 20 gramas da droga, que ainda é ilegal na França. Após a descoberta, James Harden tentou intervir por Lil Baby, mas foi parado, revistado e depois liberado. Podemos dizer que Harden teve que recuar. Fãs de basquete, essa foi pra vocês. Lil Baby foi levado à delegacia, acusado de tentar transportar drogas e liberado na manhã seguinte. Foi a primeira vez que Lil Baby teve problemas com a lei desde o início da carreira. No entanto, tudo parece ter sido exagerado. Ainda é cedo para saber como o caso vai se desenrolar. É improvável que a polícia liberasse Lil Baby na manhã seguinte se ele tivesse um problema sério. E o mundo inteiro está me mandando mensagem, me mandando DM. Mas eu fico tipo, eu sei que vocês viram eu indo pra cadeia. Eles perguntam, você tá bem? Não, eu não tô bem, eu tô lá dentro. Após o término com Jada e sua prisão em Paris, será que Lil Baby está vacilando? Ele está em uma fase lendária agora no rap, mas existe a chance dele perder o controle. Ou será que ele vai continuar se firmando como um dos maiores MCs do hip hop? Vamos ter que ficar ligados no lado sombrio da fama para descobrir. Lil Durk cresceu no lado sul de Chicago, como você deve imaginar. Seus primeiros anos estavam longe de serem fáceis. Ele disse a Vice: ninguém se sente seguro em Chicago, as balas não têm nome, também não tinha grandes exemplos para seguir. Dante Banks, pai de Durk, passou anos entrando e saindo da prisão e acabou condenado à prisão perpétua por liderar uma operação de crack desmantelada pela polícia de Chicago. A conspiração foi além disso, mas eles disseram: nós só vamos te condenar só pelos 9 meses da conspiração. O que eles estão dizendo é que você vendeu tanta droga em 9 meses que não precisa mais estar nas ruas. Mais tarde, Dirk diria que seu pai foi preso com 8 milhões de tijolos. Quando um repórter perguntou se era verdade, Dirk confirmou e disse: por isso quero ser igual a ele. Dirk atribui à infância difícil o homem que se tornou. Considerando tudo, é notável que Dirk tenha alcançado tanto sucesso, já que não foi só a ausência do pai que precisou superar. Lil Durk provavelmente perdeu mais amigos próximos do que quase qualquer outro rapper durante sua carreira. As perdas começaram a se acumular para Dirk em 2013, quando seu amigo Leonard Anderson, um rapper conhecido como L.A. Capone, foi morto a tiros ao sair de um estúdio de gravação. Ele olhou para ver se via alguém chegando. Alguém simplesmente se aproximou dele e atirou 3 vezes de perto. E o levaram para o hospital e ele ficou em cirurgia por, umas 2 ou 3 horas. E então eles vieram e disseram que ele não resistiu porque estava perdendo muito líquido, como sangue, e eles estavam bombeando para dentro, mas estava saindo de novo porque o coração dele estava batendo rápido demais. Apenas um ano depois de
diz. Eles usaram pelo menos 5 câmeras de empresas locais, incluindo este posto pressão arterial, assim como do Varsity do outro lado da rua, para construir o caso deles contra Lil Durk e seu corréu. Eventualmente, tanto Dirk quanto Vaughn foram liberados sob fiança, pagando $250 mil e $300 mil, respectivamente. Ambos estão sob monitoramento eletrônico, e até agora as acusações contra Lil Durk seguem pendentes. Falo de Dirk e não de Vaughn, pois King Von seria a próxima perda de Lil Durk. Em novembro de 2020, King Von morreu baleado após uma briga em um estacionamento fora de uma boate em Atlanta. 2 grupos de pessoas se envolveram em uma briga física. Essa briga física evoluiu para uma troca de tiros. A polícia de Atlanta informou que o tiroteio ocorreu em 3 locais próximos a Trinity Avenue, deixando 6 baleados e 3 mortos. Rumores dizem que a perda deixou Durk tão furioso que ele prometeu vingança pelo amigo. Relataram que o rapper, quando Rondo, supostamente estava na cena do tiroteio onde Von morreu. Apesar de não ser acusado pelo incidente, ele sugeriu que Durk teria oferecido uma recompensa de $1 milhão por sua cabeça como retaliação. Na música End of Story, Rondo canta: "1 milhão pela minha cabeça, é o que dizem. Isso é tudo que você tem? Faça 8. A menção de Rondo aos 8 milhões faz alusão à história do pai de Dirk flagrado com 8 milhões de tijolos. Corajoso da parte de Rondo, quero dizer com certeza, mas antes que Dirk pudesse realmente responder, ele sofreria mais uma perda devastadora quando seu próprio irmão foi morto. O rapper conhecido como D-Thing, nascido Dante Banks Jr., foi baleado do lado de fora do Club O, um clube de striptease em Harvey, Illinois, em junho de 2021. De acordo com testemunhas que estavam lá, D-Thing levou um tiro na cabeça e morreu imediatamente após uma briga que aconteceu mais cedo naquela noite. A polícia relata uma cena caótica no clube de striptease na madrugada de domingo, com vários tiros disparados e muitas armas encontradas no local. Dante Banks foi morto ao levar um tiro na cabeça. A perda do irmão, sem dúvida, deixou Dirk abalado, mas ele teria muito pouco tempo para lamentar antes que a violência aumentasse novamente, desta vez com ele e sua namorada diretamente na mira. Cerca de 4 semanas após perder o irmão, Dirk e sua namorada Índia foram brutalmente atacados em casa por invasores armados. Dirk e Índia foram despertados nas primeiras horas de domingo por tiros e rapidamente pegaram suas armas e revidaram. Felizmente, nem Dirk nem Índia ficaram feridos e os criminosos fugiram do local. Considerando toda a violência que tem cercado Dirk ultimamente, tenho certeza de que ele está agindo com o máximo de cautela neste momento. Mesmo assim, esse homem continuará causando polêmica, como mostrou sua recente postagem nas redes sociais com a lista dos 50 maiores rappers de todos os tempos. Todos os nomes de sempre aparecem: Meek Mill, Lil Baby, Future e Drake. Mas a ausência de alguns, como Kendrick Lamar, fez fãs questionarem e acusarem Dirk de mentir. Estaria Dirk provocando Kendrick? Sejamos francos, depois de tudo que mostrei, não acham que Dirk tem preocupações mais importantes do que provocar Kendrick? No começo dos anos 1900, a área de Chicago, que um dia seria conhecida como o Block, era ironicamente um enorme parque de diversões chamado White City.
Menos de 7 meses após a morte de Vaughn, Lil Durk perdeu o irmão mais velho, D-Thing, assassinado fora de um clube de striptease em Chicago, em junho de 2021 e ainda não acabou. 6 meses depois, em dezembro de 2021, a Roy, associado de Lil Durk, foi morto a tiros em O-Block após brigar com um membro de gangue rival. Toda essa morte levanta a questão: o que pode ser feito para acabar com isso? Apesar das tentativas da polícia de identificar e impedir problemas, seja identificando membros de gangues através do que eles chamam de levantamento de membros de gangues, monitorando a atividade nas redes sociais em busca de ameaças ou alertando outros de que estão correndo risco ou sendo monitorados de perto, claramente isso não é suficiente para fazer diferença. A esperança de mudança significativa ou as pessoas daqui estão presas no que um morador chamou de armadilha mortal ao Chicago Sun. Só nos resta esperar e torcer para que não se percam mais vidas inocentes. Por onde começar com Wack 100 e sua boca grande? Esse cara sempre aparece nos noticiários por suas opiniões polêmicas. Por exemplo, houve aquela vez em que ele criticou o lendário rapper e empresário Mestre P, que apesar de seus sucessos conhecidos, foi chamado de falido por Wack durante uma participação no Clubhouse. Discordando da história em que Mestre P aconselhava Nick Cannon, Wack afirmou que Mestre P tem menos de 20% da riqueza de Nick Cannon, e por isso não deveria opinar. Ele disse que Mestre P está falido. Sim, ei, eu tenho uma... Você tem uma resposta para isso, trabalho. Ei, cara, aquele cara foi para cima do Nick Cannon. Olha, primeiro de tudo, ele não é dono dos próprios Masters. Eles tiraram isso dele há 18 anos, você aluga a casa em que mora. Como você vai falar isso pro Nick Cannon? Esse é o Cannon? Cara, para com isso. Wack, vocês aí são todos milionários. E esse é o Wack no melhor comportamento. Isso é só a ponta do iceberg nas brigas dele no rap com outros artistas. Veja o caso recente entre Wack e Jim Jones, poucos dias após a discussão entre Wack 120 e um Savage e Tekashi 69ine no Clubhouse. Não se preocupe, essa história logo aparece, mas Jim Jones, ex-parceiro do Tekashi, não gostou. A opinião dele sobre o Wack 100. Ninguém sabe com quem você fala diretamente. Era pra eu ser... As pessoas não sabem com quem você está falando diretamente sobre esse cara. Você não conhece ninguém além de você mesmo na Costa Oeste. Você disse que representa isso faz horas. Assim que o Wack soube do que Mel fez a pedido de Jones, ele teve opiniões sobre isso. Ao vivo no Instagram, Wack tentou expor os podres de Jones, citando acusações de porte de arma que sumiram misteriosamente. Casos de armas na Virgínia sumiram e ninguém sabe o destino deles. O fato de que você teve que fazer uma ligação da cadeia, certo? E você está na rua? Seu covarde, filho da puta. E embora essas sejam claramente palavras inflamadas, elas não se comparam às opiniões extremamente questionáveis de Wack quando se trata de algumas verdadeiras lendas do hip-hop. Como convidado no podcast Drink Champs com The Game, Wack sugeriu que, apesar de Tupac ter morrido como lenda, seu inimigo